Hoje nós vamos conversar sobre cobertura de solo e como essa técnica pode ajudar você a recuperar uma propriedade que está com um solo completamente infértil. Antes da gente começar o tema de hoje, eu devo lembrar para você que gosta de construir, que gosta de inventar novos projetos e ter a sua própria oficina, que a Palácio das Ferramentas é uma das apoiadoras do nosso canal. A Palácio, se você não conhece, é uma das fornecedoras mais incríveis de ferramentas que nós temos no Brasil. Se você está procurando desde furadeira até roçadeira, até mini tratores, os caras têm tudo para com certeza atender as suas demandas aí, tanto residenciais como comerciais. Então, tá pensando em comprar ferramenta? Palácio das Ferramentas. Fique à vontade para ver o link aqui na descrição. Vale lembrar que todos os projetos aqui do Sobrevivencialismo têm um pezinho dos caras e por isso que a gente está conseguindo fazer as coisas de uma maneira tão legal. Então, dá uma olhadinha ali, eles merecem a sua visita porque eles são muito caprichados no que fazem. Palácio das Ferramentas, a sua forma de montar uma oficina sobrevivencialista da maneira certa. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa Chácara SV. Hoje nós vamos juntos explorar uma nova modalidade por aqui. Faz um certo tempo que eu tenho trazido conceitos da agrofloresta, ou seja, uma forma diferente de cultivo de alimentos que visa construir um ambiente mais sustentável, sem a necessidade de insumos como fertilizantes e reguladores de solo. Mas agora está na hora de a gente se aprofundar ainda mais nesse assunto. Hoje eu quero dar um jeito no solo da nossa chácara. E eu vou explicar para você com calma agora por que um solo como esse daqui não está legal. Eu imagino que, assim como eu, você talvez tenha sido criado em um ambiente onde você aprendeu que um ambiente limpo de detritos é um lugar bonito. Ou seja, uma chácara bonita é aquela que não tem nada espalhado no chão, as folhas são sempre varridas num cantinho e jogadas fora, ou seja, um lugar com uma superfície lisa. Mas, conforme eu fui estudando sobre esse assunto, eu comecei a entender um pouco dos princípios de agrofloresta, que é isso que a gente vai conversar aqui hoje, eu comecei a entender que a gente talvez esteja com a lógica errada, sabia? Porque pensa comigo, quando você vai numa floresta, você não encontra um terreno limpo, você encontra geralmente uma camada bem grossa de detritos com muitas folhas e conforme você vai entendendo a lógica por trás de um chão de floresta, você percebe que isso aqui é um equívoco e eu vou te mostrar por quê. Olha só, esse solo aqui, ele está exposto há sabe-se lá quanto tempo. Desde que nós mudamos aqui, ele sempre foi assim. Perceba que, ó, mesmo que eu queira entrar no solo, eu não consigo. Ele está todo desfragmentado, ó, ele não tem uma conjuntura, ele não parece ter muita sustância nele, ó, parece um solo bem arenoso. Isso acontece naturalmente. Você quer comer aqui? Vai para lá, cara, tô filmando, dá licença. E qual é o problema de um solo assim? Um solo que não possui uma cobertura vegetal sob ele está diretamente exposto aos raios solares, que vão lentamente decompondo os compostos orgânicos deste solo. Isso significa que um solo descoberto é uma ferida exposta. Tome como por exemplo a situação em que nós temos aqui. Nós temos um pomar com algumas plantas maiores, alguns pés que geram alguns frutos, mas o solo está todo exposto. O que significa? Que por um erro de lógica, para querer deixar o pomar bonito, eu acabo deixando esse terreno todo limpo e eu não permito que o terreno possa manter a sua camada orgânica de forma saudável. Então eu estou deixando a terra completamente exposta, está vindo calor, está vindo a chuva e lavando os nutrientes, então eu não estou com um sistema adequado. Por isso que a gente tem que pensar nessa técnica de cobertura de solo. E o que é a cobertura de solo? É você colocar algum tipo de camada orgânica separando o ar do solo para que ele possa manter a sua umidade e manter também a capacidade de comportar raízes dentro dele. Aí eu comecei a pensar, como é que eu posso cobrir esse solo para deixar ele mais protegido, mas ao mesmo tempo aproveitar dessa necessidade para tirar algum recurso dela? E aí a gente começa a somar as iniciativas. Nós já temos as nossas galinhas aqui rodando pelo terreno, ciscando e comendo as pragas que podem afetar os outros animais ou as plantas. E eu pensei, poxa, tem uma coisa que a gente não está levando em consideração. Toda mata possui uma estratificação de níveis. O que isso significa? Nós temos que olhar para um mato como níveis de altura diferentes e cada um desses níveis gera uma produtividade. Por exemplo, esta planta que está do meu lado, ou esta que está do meu lado, ambas possuem uma estratificação maior. Esta planta aqui, por exemplo, ela vai gerar frutos a partir desta altura, certo? Ela está aqui do meu lado e ela vai gerar frutos a partir daqui. Só que se você for parar para pensar, o nosso solo embaixo dessa planta está sem utilidade nenhuma. Este solo aqui
não tem nenhum aproveitamento do seu nível mais baixo. Ou seja, é perda de espaço. Então, por que não juntar o útil ao agradável? Hoje eu vou mostrar para vocês um experimento que eu estou fazendo ali no nosso antigo piquete das galinhas para te mostrar como algumas vezes um potencial mato pode ser muito bem-vindo para ajudar você aí no seu sítio. Talvez você lembre do nosso piquete aqui como um ambiente completamente argiloso e cheio de detritos, né? Quando a gente tirou as galinhas daqui, a gente só tinha barro nesse lugar. E eu pensei, vamos fazer um test drive? Vamos fazer aqui uma semeadura preguiçosa. O que eu fiz? Basicamente, eu peguei uma série de sementes que estavam sobrando na nossa horta, uma série de sementes que estavam jogadas pela propriedade e fiz isso aqui, ó. Só joguei aqui dentro. Eu não plantei, eu não reguei, eu só joguei e deixei a natureza seguir o seu curso. E o que aconteceu me surpreendeu, porque o que aconteceu foi uma cobertura de solo altamente estratificada e, mais do que isso, comestível. Pois é, agora eu vou mostrar para vocês que tudo isso aqui que parece apenas um agregado de mato, na verdade é muita comida por metro quadrado. Vamos ver? Olha que interessante. Como eu disse para você, eu não fiz nenhum gerenciamento disso aqui, eu só joguei e deixei crescer, tá? Ó, isso aqui é feijão, tá? É um feijão de rama. Ele está crescendo aqui no meio do campo completamente sem nenhuma estrutura, mas os feijões da grade já estão se amarrando à grade também. Além do feijão, eu tenho, por exemplo, a salsinha. Ó, aqui no meio, embaixo das outras folhas aqui de feijão, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e tirar uma salsinha inteira, ó. Olha lá, já posso temperar minha comida com sementes que caíram aqui, certo? Depois da salsinha, eu tenho cenouras. Olha que legal, um monte de cenouras, tá? Não tem nenhuma pronta para tirar aqui, mas eu vou pegar alguma aqui, ó, que você consiga ver. Ó, essa aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar ela e ver como é que tá a raiz dela, ó. Olha lá. É uma cenourinha, ó. Tá vendo? Super legal. Isso aqui realmente é uma coisa que me surpreendeu porque eu não estava esperando que essas plantas iam crescer. Mas agora eu chamo a sua atenção para a grande protagonista do vídeo de hoje, que é a melhor planta para cobertura de solo que eu conheço, que é a abóbora. A abóbora pega em qualquer lugar, até onde eu sei no Brasil inteiro ela consegue nascer com tranquilidade e ela é uma excelente cobertura de solo. Por quê? Porque ela é rameira e ela tem uma folha muito grande. Essa folha dela que a gente vê aqui, ó, ela tem uma grande superfície, então ela faz sombra no solo, consegue manter a umidade do solo preservada, porque o solo não está sendo exposto diretamente ao sol, mas ainda assim, por ela ter uma certa altura, ela permite iluminação indireta por baixo das suas folhas para que outras plantas consigam crescer. Aqui, por exemplo, ó, embaixo dessa única folha eu tenho salsinha, eu tenho feijão, eu tenho uma série de outros elementos em crescimento. Então é exatamente a abóbora que a gente vai usar para começar a tampar o solo da propriedade inteira. Vamos ver se vai dar certo. A proposta de cobrir o solo não é só a preservação da fertilidade dele, como também atrair novos insetos para poder povoar esse matagal e naturalmente alimentar ainda melhor as nossas galinhas. Essa é a ideia. Mas antes da gente começar esse processo, eu quero só dar uma geral aqui, porque tem umas plantas intrusas nessa história que eu não tô querendo não. Então deixa eu só dar uma limpada aqui para a gente manter esse ambiente seguro. Por que eu não tô utilizando a enxada aqui? Porque eu não quero ficar mais revolvendo esse solo. Quando você revolve o solo, você está quebrando a composição natural das camadas que ele mesmo utilizou para se organizar. Então você tem camadas diferentes de solo, em níveis diferentes de atuação. Você tem uma camada de decomposição orgânica que, se você empurra para baixo com uma enxada, você gera um acúmulo de gases desnecessário naquela camada e atrapalha o desenvolvimento de raízes. Então o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que cortar a planta próximo da sua base, para que as raízes possam apodrecer em ordem natural, como se a planta tivesse caído, e aí as coisas seguem o seu próprio rumo. Eu não preciso revirar o solo, certo? Pelo menos na teoria em que eu estou aprendendo, isso faz sentido. E olha que interessante, essa planta estava tomando tanto espaço de luz solar que, ó, eu tirei ela e eu tenho um buraco aqui onde nada crescia embaixo. Diferente das abóboras. Você olha embaixo das abóboras e tem um monte de plantas. Nesse mato que estava aqui, a gente não tinha absolutamente nada crescendo embaixo, o que não é interessante para o propósito que nós temos. Então, foi bom ter tirado ele daqui, né? Vamos continuar tirando naturalmente. Ao deixar as raízes
parte vai rebrotar, mas não tem problema, a gente tira de novo. Essa é a regra, não é isso? O trabalho nunca acaba, nunca termina. Aqui no meio a gente tem um pé de milho, ó, sobrevivente. A gente jogou um monte de milho crioulo aqui, mas os passarinhos naturalmente fizeram a festa. Então acho que deve ter sobrado só 1 ou 2 pés. Mas o legal é que o milho crioulo ele pode ser replantado depois, então a gente não vai perder por completo. Ó, tá aqui, bonitão, junto de mais uma cenoura que tá aqui, ó. Olha só, parece uma grande bagunça, mas isso aqui, meu amigo, é inteligência natural. Bom, depois eu continuo com isso aqui, vamos para o foco do dia, né? Agora nós temos que expandir o que nós aprendemos nesse pequeno laboratório para o resto do nosso quintal. Vou deixar agora a natureza tomar o seu curso. O que eu cortei. Deixa agora as plantas que ficaram tomarem conta do lugar que agora ficou disponível. E vamos focar nesse quintal aqui, ó, que tá bem feinho, né? Vamos lá. Antes da gente começar o plantio das nossas abóboras, vamos para um teste final para saber se as galinhas comem essas sementes. Vamos testar? Foca na galinha ali, vamos lá. Ó, tá bicando e perdeu o interesse. Teste número 2, pega lá, ó, largou. Pronto, tá resolvido. Não precisa nem enterrar direito essas sementes. Maravilha, vamos embora. Com essa questão galinácea resolvida, agora vamos plantar as nossas abóboras. Precisamos de uma covinha de 2 centímetros de profundidade que a gente vai espalhando ao longo do nosso quintal. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas antes da gente continuar o nosso papo, vamos começar o processo. Olha que sol duro, cara. Agora, casualmente, como se não fosse nem um pouco hábil da minha parte, eu vou fazer um buraco bem ali. Pronto, vou tirar um pouquinho da terra. Tranquilo, entendeu? Isso aqui é... Qualquer indivíduo que planta sabe fazer essas coisas. Não precisa ser tipo um Júlio Wick. Agora, casualmente, como se eu fosse muito especialista, eu vou fazer um buraco ali, olha lá. Agora, com esse ventinho fresco batendo aqui, finalmente, hoje o dia tá quente pra caramba, a gente terminou de plantar as nossas sementes e não tem muito o que fazer a não ser esperar. Agora a gente vai aguardar um pouquinho para ver se os nossos brotos vão começar a surgir e se, quem sabe, daqui uns 6 meses a gente tá com o quintal todo coberto e cheio de abóboras para processar e mostrar para vocês aqui no canal. Se vai dar certo, você vai descobrir em breve. Todos os resultados das nossas criações, a gente posta a evolução deles lá no nosso Instagram, então segue lá para você dar uma olhada. Eu devo lembrar para você, gente, que o que eu estou fazendo aqui é uma alternativa ao que já existe. O sistema de agrofloresta é um sistema relativamente novo, ele está sendo estudado desde a década de 70 mais ou menos, e a proposta dele é criar um ambiente que gera mais alimentos por menores metros quadrados. Ou seja, se você tem um ambiente muito pequenininho, onde está ventando muito, espera aí. Continuemos. Se você tem um ambiente que é muito pequeno e você precisa tirar o máximo de recursos dele, as técnicas convencionais de agricultura não vão te ajudar. Até porque você precisa de extensão de terra para uma grande colheita. Aqui a gente fala em consórcio, em sistemas mais compartimentalizados e essa é a minha proposta. Trazer a possibilidade de você, na sua realidade, seja morando numa chácara, numa casa na cidade, também conseguir produzir a sua própria comida, tá bom? Então você vai ver mais disso aqui no canal, a gente acredita muito na premissa de homesteading. Tudo que eu tô te mostrando aqui não é para fins comerciais, e sim para fins de consumo próprio, ou seja, subsistência familiar, beleza? Se você tem outras sugestões, joga nos comentários, a gente tem muitos vídeos ainda legais para trazer aqui no Chácara SV, toda quinta-feira para vocês. Se você achou interessante essas dicas diferentes, deixe sua curtida, se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente se vê muito em breve, se eu não passar mal. Essa rima não foi tão boa, mas eu tentei.